E foram retiradas hoje à tarde mais de 600 caixas de cerveja falsificadas em um galpão em Ribeirão Preto. Você lembra dessa história? A gente mostrou desde o início aqui no Cidade Alerta Interior, quando a polícia entrou nessa fábrica clandestina de cerveja. E a apreensão aconteceu há 2 dias, após investigação da Polícia Civil. 12 homens estão presos. Segundo a polícia, eles retiravam rótulos de marcas conhecidas no mercado e colocavam em bebidas. E aí é claro que essa cerveja ficava uma cerveja falsificada, né? O cliente estava achando que era uma cerveja de determinada marca e não era. A garrafa estava lá com a tampinha, com o rótulo dessa cerveja que é muito conhecida. Mas o que está dentro desta garrafa é uma cerveja desconhecida. A gente procurou até saber que cerveja é essa. E a gente, aos pouquinhos, vai entendendo melhor como funcionava tudo isso, porque, é claro, é o que interessa muita gente e esses 12 homens continuam presos. O advogado veio com um papo de que eles eram explorados, mas essa fábrica aí funcionava há 5 anos aqui em Ribeirão Preto e a maioria desses homens aí que foram presos, né, tem envolvimento com outras fábricas clandestinas em outros locais. Então não é a primeira vez que eles estavam praticando esse crime aqui na nossa região. Então vamos acompanhar a reportagem que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Põe na tela. Uma empilhadeira foi usada no trabalho de retirada da carga. Aos poucos, as caixas de cerveja eram colocadas em um caminhão. As 600 caixas encheram pelo menos 5 veículos. A pedido da Record TV, um professor, pesquisador em tecnologia cervejeira, esteve no galpão. Ele analisou o local. Observando assim muito rapidamente, a gente já percebe a falta de higiene geral, né? Então o piso numa cervejaria ele é um piso adequado para esse tipo de sanitização. As paredes são impermeabilizadas, né? O ambiente obviamente é mais claro, mais limpo. A gente tem que lembrar, a cervejaria ela é uma indústria de alimentos, né? Então ela segue todos os padrões de higiene e sanitários de um alimento que vai ser ingerido pelo consumidor. Então aqui, só numa primeira inspeção, a gente pode dizer assim que não se adequa em nada a uma cervejaria, né, que eles estavam fazendo. O depósito na zona norte da cidade, usado para falsificar cerveja, foi descoberto pela Polícia Civil. 12.000 garrafas estavam prontas para serem comercializadas. Foram apreendidos rótulos, tampas e até uma empilhadeira para transportar a mercadoria. 12 pessoas foram presas no momento da operação. Segundo a polícia, as garrafas de bebida recebiam rótulos de marcas tradicionais do mercado. Nós até sabíamos que estaria falsificando, mas não tínhamos noção da dimensão, porque é um local bem fechado, também nós não quisemos precipitar na investigação, né? A gente só queria ter a certeza do que tinha aí dentro quando entrasse. Nós entramos e vimos a dimensão da quantidade dos produtos que eles estão falsificando. A investigação da Polícia Civil apontou que a quadrilha agia no mesmo local há pelo menos 5 anos. O caminhão com a carga de cerveja chegava sempre de madrugada. Os integrantes do grupo ficavam posicionados em pontos estratégicos, nas ruas laterais. Quando o veículo se aproximava do galpão, o portão era aberto. Na saída, a vigilância se repetia. Tudo para evitar que ninguém percebesse o esquema criminoso. Depois da retirada dos produtos do galpão, a polícia voltou a falar sobre o caso. Essas caixas não poderiam ficar no local porque o local é alugado e o proprietário tem que disponibilizar o imóvel dele. Em contrapartida, tratam-se de produtos apreendidos e eles estão sendo depositados para uma empresa que ficou encarregada de mantê-las guardadas até a hora que for solicitado pelo judiciário. Além de investigar quem comercializava os produtos, o delegado quer saber quem financiava o esquema. Até porque aquelas pessoas que estavam lá, elas eram pagas, né? Então nós tínhamos 12 funcionários lá que trabalhavam para alguém e recebiam por isso. O professor disse que é difícil identificar uma cerveja falsificada. Se tratando de uma cerveja Pilsen, que as diferenças são mais sutis, às vezes é difícil para o consumidor identificar isso, né? Isso é ruim para o mercado como um todo, porque pode trazer a impressão que cerveja é tudo igual, que cerveja é de baixa qualidade, quando na verdade não é. Ele que está tomando uma cerveja falsificada, né?
Dos 12 presos, 10 vieram do Tocantins. A defesa informou que eles moravam em uma pensão no mesmo bairro da fábrica clandestina e ganhavam R$50 por dia. Eles tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Eles permaneceram presos, a investigação continua tentando identificar quem eram as pessoas que patrocinavam esse tipo de crime e para onde essas bebidas eram vendidas. Bom, quem toma uma cervejinha nesse momento está falando o seguinte: eu consigo perceber quando não é a cerveja que eu tomo. Bom, de acordo com esse especialista aí, é muito difícil, porque é uma cerveja Pilsen também, essa cerveja que eles usavam, né, para fazer essa falsificação. Então, uma cerveja muito parecida com essas cervejas dos rótulos que eles colocavam, né, dessa distribuidora famosa que existe aqui no Brasil. Então, uma situação muito complicada, né, para os consumidores. A informação é que essas cervejas eram vendidas no Rio de Janeiro. E você acompanhou aí na reportagem da Ludmila Osório a maneira como eles faziam, né, para receber essa cerveja que viria de São Manuel. Essa é a cerveja onde é fabricada, né? É a cerveja que chega até eles e aí lá eles vão fazer a troca de rótulos. Então a cerveja vem de São Manuel, aqui no estado de São Paulo, chega lá, eles tiram a tampinha dessa cerveja, o rótulo, e colocam um rótulo de uma cerveja conhecida e a tampinha também. Então, depois, essa cerveja iria para o Rio de Janeiro. E esse grupo já estava aqui em Ribeirão Preto há 5 anos. Durante 5 anos conseguiram manter essa fábrica e aí a polícia recebeu alguma informação, começou a investigar, chegou lá e encontrou todo esse esquema, 12 homens presos. E agora a polícia quer chegar aí no comandante, né, de quem realmente alimentava tudo isso. Tinha ali um chefão, depois tinham essas pessoas que trabalhavam lá, e aí depois tinha o transporte até o Rio de Janeiro e, claro, lá os estabelecimentos que compravam isso também, os donos também devem ser punidos, porque sabiam que estavam comprando algo que não era verdadeiro, né? Eram cervejas falsas, porque não tinha nota. Então, tem todo um esquema aí para a polícia investigar. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. De repente, amanhã nós vamos trazer aqui a maneira de como você vai saber se a cerveja é verdadeira ou não. Será que tem jeito? Amanhã a gente já está produzindo algo para você aqui no nosso Cidade Alerta Interior.